pronto para lutar. Quem é que está pronto para lutar aí? Está pronto para lutar, para guerrear? A pastora Érica falou aqui, né? Ela não sabia qual é o problema que você está enfrentando, né? E muitas das vezes nós entramos aqui com batalhas mesmo, com lutas, e viemos aqui na casa do Senhor para ouvir uma palavra de ânimo, né? Para ouvir uma resposta de Deus. A gente recorre ao Senhor, e o Senhor fala, a palavra dele aqui, ó, fala conosco, né? Então, pronto para lutar. Quem é que está pronto para lutar? Bem, se você deseja, geralmente os jovens, né, ser um lutador, por exemplo, ele quer ser um lutador de boxe, de MMA, que está na moda agora aí, luta livre, esporte. Ele tem que se preparar para essa luta. É ou não é? Tem como ele dizer assim, amanhã eu vou lá no ringue, eu vou entrar lá e vou arrebentar aquele camarada? Não vai. Então ele precisa de treinar, ir para uma academia, vai chegar lá, igual um amigo meu lá da Marinha, todo dia ele vai treinar. Aí ele bota aquela roupa dele, ele vem todo amassado depois que ele sai da academia. Ele luta karatê. Então o professor dele dá aqueles golpes nele lá, jogando no chão, tá apanhando pra caramba. O treinamento, você apanha, é ou não é? Você apanha no treinamento. Mas quem está batendo nele, quem está treinando ele, é o professor dele. O professor está batendo nele, mas não está batendo como o adversário dele vai bater nele quando encarar com ele. Mas ele está levando cacetada, golpes. Então, com esses golpes que ele está recebendo, treinando todo dia, ele está ficando forte. Ele está ficando forte todo dia. É igual o camarada que pega numa pá pela primeira vez, como já aconteceu comigo, uma enxada, você começa a capinar, ou pegar umas areias, daqui a pouco a tua mão está cheia de bolha. E se você continuar, como eu continuei, começou a estourar aquelas bolhas. Mas dentro de um mês, aquelas bolhas cessaram. Se tornaram calos as minhas mãos. Hoje eu pego numa enxada, pego numa pá, fico 1 hora trabalhando, ela continua normal. Eu não sinto mais nada. Aqui, ó, tudo calo. Eu gosto de fazer esse serviço. Então já não machuca mais. Então, quando você exercita, quando você vai treinar, você vai ficando forte para essa luta que você vai enfrentar. Então, irmãos, sem treinamento, você não vai vencer luta nenhuma. Nós temos que lutar. Vamos lá. Treinamento, outra coisa que eu notei aqui, treinamento ele leva tempo. Então você tem que começar cedo. Não dá para se preparar em cima da hora. Você não deve deixar para se preparar em cima da hora. Você tem que estar preparado quando a luta acontecer. Cada luta que enfrentamos nos prepara para lutas maiores. Olha só, a Bíblia diz que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Olha só, a Bíblia diz que no mundo, o mundo ele jaz no maligno. A Bíblia diz, estejam alerta e vigiem o diabo. O inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Presta bem atenção. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Presta bem atenção. Por isso que Paulo falou, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A nossa vida aqui na terra é um combate, é uma luta.
Eu sei que tem pessoas aqui com lutas pequenas, mas eu sei também que tem pessoas aqui com lutas grandes. Você precisa estar preparado para suas guerras. Nós vivemos, irmão, num eterno combate. Nós temos que estar preparados para esse combate. Não dá para terceirizar essa luta. Essa luta é sua. Essa luta é minha. Não terceirize a sua luta. Outra coisa que você vai precisar para enfrentar as suas lutas é o conhecimento. Sem conhecimento, sem estudar o inimigo, você não vence o inimigo. Tem lutadores que ele assiste lutas do adversário, ele fica observando o adversário para ver onde ele bate mais, qual é a estratégia dele. Então você precisa conhecer as estratégias do inimigo. A Bíblia diz lá em Oséias que o meu povo, Deus falando, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Qual conhecimento que Deus está se referindo? A palavra. Aqui tem todas as estratégias que nós precisamos para vencermos as nossas lutas. Está aqui. Se você não abre esse livro, se você não medita na lei de Deus, você não vai vencer as suas lutas, nem eu as minhas. Então quem é que vence as lutas? Aquele que está melhor preparado, mais bem armado. É esse que vai vencer. Eu estava assistindo um programa na televisão e estava vendo uma entrevista com o padrasto do Gabriel Medina, esse surfista. Eu estava vendo ele falar sobre ele e eu achei interessante uma coisa que ele falou assim para o repórter. Ele falou, você já reparou que quando o Gabriel, ele está lá nas ondas dele, ele falou, você pode reparar que quando ele faz uma manobra difícil, que ele consegue fazer, você olha, ele falou assim para o rapaz, você olha para o rosto dele, você não vê surpresa, você não vê espanto, que ele fez uma coisa muito difícil. Aí ele olhou para o repórter e falou, sabe por quê? Porque ele treina tanto, que ele tem certeza que ele vai fazer aquilo, que ele vai conseguir aquilo. Não é surpresa para ele aquilo que ele faz. Vocês estão entendendo? Que quando você treina, na tua mente, a tua mente já está dizendo, eu vou conseguir, eu vou fazer aquilo, porque está aqui dentro já do teu cérebro. Então, quando você lê a palavra, quando apareceu a adversidade, você diz assim, eu já vou vencer, eu sei que eu vou ganhar. A vitória já é minha, porque eu tenho essa convicção, pelo que eu li da palavra, de tanto ler, de tanto meditar. Então, quando a adversidade aparecer para mim, para você que lê, para você que estuda, você vai dizer assim, eu vou tirar de letra, já está safo, eu vou vencer, essa vitória já está ganha. Então ele falou, ele não via surpresa no rosto dele, por ele ter feito uma coisa difícil. Porque está escrito aqui que nós somos mais do que vencedores. Já está escrito. Então, irmão, não tem que haver surpresa nisso. Outra coisa, a Bíblia diz lá em Lucas 10, 20, ó, Jesus, quando disse para os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, até os espíritos malignos, os demônios se sujeitam em teu nome. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos, mas vos alegrei, por o vosso nome está escrito no céu. Isso não deve ser para vocês surpresa, que o inimigo vai se sujeitar no meu nome, não. Ele tem que sair no meu nome. Não fique alegre por causa disso, não. Isso é uma coisa que tem que ser comum, tem que ser normal.
Você tem que saber, tu tem que ter certeza que o diabo, pelo nome de Jesus, ele tem que sair, ele tem que tremer. Tu tem que ter essa convicção dentro de você. E quando ele sair, não fica surpreso não. Fala assim, caramba, eu orei, o diabo saiu, ele tem que sair. É no nome de Jesus, não é no teu nome. Então ele falou assim, Senhor, até os espíritos malignos se sujeitam ao teu nome. Então, para quem já está acostumado com isso, para quem está acostumado nas batalhas, ele nem se surpreende mais. Quando você tem autoridade, quando você tem poder, tu sabe que o diabo vai ter que sair. Amém, irmão? Agora, interessante essa passagem aqui, que eu acho interessante. Por que que Davi não teve medo quando viu Golias? Vamos abrir nossas Bíblias aí, em 1 Samuel 17. Eu achei interessante essa passagem. Primeiro Samuel 17, do 5 ao 7. Eu achei interessante o seguinte, irmão. Eu estava lendo isso aqui. Olha só. O que Davi viu quando ele chegou lá para levar alimento para os irmãos? Olha só, ele aqui não tinha chegado ainda, mas eu só vou ler para mostrar para os irmãos o que Davi viu. Olha só. Golias vivia aprontando o exército do Senhor. Todo dia ele vinha lá e mandava vir alguém para lutar com ele. Davi não estava lá. Mas eu quero ler para vocês aqui o que Davi, quando chegou, viu. Olha só o que esse cara tinha. Ele usava, o Golias, ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Nas pernas, usava canaleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro e a sua frente. Olha só o que Davi olhou e viu. E sabe qual era a altura desse camarada? 2,90 m. Quem é o camarada mais forte que tem aqui dentro da nossa igreja? O Cadu está aí? O Cadu não está aí, não. Se o Cadu aparecesse aqui, o Cadu ele é mais ou menos desse tamanho, né? Se ele aparecesse para mim, dissesse para mim assim, Ezequiel, vou te pegar lá fora. Eu ia dormir aqui dentro da igreja hoje. Não ia. Eu ia ficar aqui. Agora me vem um camarada com 2,90 m, um gigante. 2,90 m. Com uma armadura que pesava 70 quilos. Ainda tinha nas mãos mais arma que pesava 7 quilos e pouco. Capacete. Davi, ele viu isso. Agora, por que Davi não teve medo desse camarada? E um exército inteiro acovardado com medo. Aí eu fiquei analisando. Davi, na vida dele, cotidiana, Davi tinha enfrentado adversidades piores do que Golias. No seu dia a dia. Pior do que o Golias. A vida de Davi no campo, tomando conta das ovelhas, era um treinamento para ele. Era um treinamento para ele. E outra coisa, quando ele chega lá, ele sabia que ia vencer aquela guerra. Ele sabia que ia vencer aquela luta. Ele tinha convicção disso. Isso que eu acho tremendo. Você precisa ter certeza que vai vencer o inimigo. Não pode ser uma surpresa para você. Você precisa, nós precisamos ter essa certeza. É por isso que nós vemos, irmãos, muita gente hoje
dentro das igrejas que não conhecem a força que tem na palavra de Deus e estão sendo derrotadas na mente. O diabo está vencendo as pessoas aqui, porque não traz esse conhecimento da palavra. Que a Bíblia diz no Salmo 91 o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você vai dizer, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quem tem essa verdade no coração, ele não tem medo de enfrentar os problemas que aparecem. Imagina se Davi não tivesse preparado para enfrentar o Golias. Olha o que ia acontecer. Agora vamos lá para 1 Samuel 17, de 8 a 11. De 8. Rapaz, essa luz aqui dá uma benção. Não tem como acender essa luz aqui para mim, não. Eu não estou conseguindo. Melhorou, já deu uma melhorada essa daqui. Amém, irmãos? Isso. Pô, que bênção, irmão. A luz é uma bênção, né? A luz é uma bênção. Todo mundo achou? 17, 8. Ó. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Ó, escolham um homem para lutar comigo. Ó, se ele puder e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu os vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O que ia acontecer com o povo de Israel se ninguém vencesse o Golias? Eles iam ser escravos dos filisteus. Escravos. Se Davi não mata aquele gigante, se Davi, naquela luta com ele, não mata, eles seriam escravos. É isso que acontece com a gente quando nós não vencemos nossas lutas, nós nos tornamos escravos do inimigo. É por isso que nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Para vencer, irmãos, não é fácil. Eu sei que cada um aqui tem lutas tremendas. Então, irmão, lute pela sua liberdade. Lute para você ser livre. Eu não sei qual é a sua luta, eu só sei que cada um de nós tem a sua. Todos nós temos uma luta. E o nosso adversário, ele não descansa. E você tem que estar preparado. Davi leva suprimentos para seus pais. Agora que ele vai levar. Olha só que interessante. 17, 20 a 26. Vamos lá. 17, 20 a 26. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. O pai dele mandou que ele levasse suprimento lá para os irmãos. Chegou ao acampamento na hora
em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual e Davi o ouviu. Aí Davi ouviu aquele desafio. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha só, parece muita ousadia, né, para um camarada, porque ele nem fazia parte do exército. Davi não fazia parte do exército, e quem fazia parte, que já era guerreiro habitual, estava todo mundo com medo. Então, aqueles soldados, aqueles homens, eles nunca tinham se deparado com um problema daquele tamanho. Literalmente falando. Literalmente falando. Eles nunca tinham encarado um problema daquele tamanho. Mas Davi, mesmo sem fazer parte daquele exército, ele já tinha se deparado. Olha só que interessante. Agora olha a atitude de Davi com o seu inimigo. Agora vamos ver a atitude de Davi. Vamos lá, 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu. Quando ele desafia, né? Melhor, peraí. Não, 32-37. Eu errei. 32-37. É 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha só. Teu servo irá e lutará com ele. Mas tu tá maluco, cara? Tu já viu o tamanho desse cara? O Saul chega para ele e fala assim: olha só. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, cara. Olha só. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi falou assim: cara, tu não tem juízo, não? Mas a convicção de Davi já estava com ele. Ele já sabia que ele ia derrotar aquele gigante. Ele já tinha certeza. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Não, vou voltar. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando você vira contra mim, eu pego pela juba e lhes dou golpes até matá-lo. Camarada, você sabe que tamanho é um urso? Ó, aquele urso americano lá do Alasca, ele mede 3 metros de altura, ele chega a 3 metros. Eu não sei se esse urso de lá, eu só sei que uma mãozada no urso é muito mais poderosa do que uma mãozada de um ser humano. Ele pode ter 3 metros. Um urso, se ele te der um golpe só para valer, você já vai cair morto. Davi tinha enfrentado. Então, por isso que a gente olha e vê assim:
Ô, Saul, eu vou lá matar esse camarada. Ah, tu tá doido, cara? Tu já viu o tamanho desse camarada? Mas você não vê surpresa em Davi. Você pode olhar para a reação de Davi. Eu vou lá, todo mundo com medo. E ele dizendo naturalmente que iria lá. Ia resolver o problema. Por que disso? Treinamento. Você não vê pessoas, às vezes está acontecendo alguma coisa, está todo mundo fugindo e tem um que vai lá encarar. Tem gente que é assim, né? Ele está num lugar, está todo mundo fugindo e o cara está indo para cima do problema. Tem pessoas que enfrentam, não tem medo. É porque estão preparadas. Então as pessoas que não estão se surpreendem com essas pessoas, como se surpreenderam com Davi. Aí vamos lá. Aí, 17h45, né? Vamos para 17h45 agora. Aí é a hora do combate, a hora do embate, né? Davi coloca a armadura, eles colocam a armadura de Saul em Davi, a armadura não deu, e não vai dar mesmo, o que Deus preparou para você, não vai servir para mim, e Davi já tinha as convicções dele lá, ele vai lá, pega as pedrinhas dele e vai lá para frente. Aí ele encara o gigante de frente, os dois estão lá, agora, frente a frente. Eu acho que o próprio Golias, quando viu Davi, ele deve ter sorrido. Eu acho que não. Vocês estão de brincadeira, cara. Vou mandar uma criança, um garotinho para cá. Mas Davi está lá, com as pedras dele na mão. Quando eles estão de frente um para o outro, olha o que acontece. Davi, porém, diz ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Aí ele diz assim, ó: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A diferença é essa, irmão. Olha só, a diferença é essa. Davi, ele não estava confiando só no treinamento dele, ou só por ele ter matado o urso leão. Na hora ele diz assim, ó: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos não tem para ninguém. Não tem, irmão. É isso que nós temos que entender. Davi, ele falou para o rei: eu já matei urso, já matei leão. Mas ele já matou urso e matou leão porque ele estava com o Senhor dos Exércitos também. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Deus escolheu Davi para aquela missão. Vocês estão entendendo? Deus escolheu Davi para aquela missão. E Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui para uma missão. E Deus vai estar contigo se você estiver com Ele. Deus vai estar contigo, vai estar comigo, se nós estivermos com Ele na palavra. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O entendimento, o conhecimento, na realidade não é nem o conhecimento, é a prática desse conhecimento que você já teve. Porque conhecimento até o diabo conhece. Agora, praticar a palavra é que é difícil. A atitude de Davi, né? Você precisa ir em nome de Jesus. Olha só, irmão. Eu anotei isso aqui, eu não poderia me esquecer de falar. Ó, uma coisa que eu aprendo aqui: é melhor você viver lutando para não deixar o inimigo vencer. Olha bem, vou ler de novo, hein? É melhor você viver lutando para não deixar o inimigo vencer do que lutar para reconstruir o que o inimigo destruiu. Isso veio no meu coração para falar. Vou ler de novo. É melhor você viver lutando para não deixar o inimigo vencer
do que lutar para reconstruir o que o inimigo destruiu. Eu vou explicar por quê. Eu, como cristão, a gente tem conhecimento de muitas coisas, né? Quantos casamentos destruídos que não teve mais volta? Quantos filhos que morreram inimigo dos pais? Lutas perdidas. Quantas famílias destruídas? Quantas guerras perdidas? Por quê? Para reconstruir não é fácil. Vocês vão entender lá na frente por que eu estou falando isso. Deus restaura? Então Deus não restaura Ezequiel. Restaura? Claro que restaura. Mas para restaurar é preciso você querer. É preciso eu querer. É preciso o outro que eu perdi a batalha querer. Aí não depende mais só de você. Né? Agora, por que é difícil a reconstrução? Eu não estou aqui jogando balde de água fria em quem está reconstruindo sua vida. Nós precisamos fazer isso. Eu só quero dizer para você que é mais difícil reconstruir do que manter o que já está. Luta para manter a tua vida legal como está bonitinho. É por causa da dureza do coração do homem. Sabe por quê, irmão? Olha só. Ninguém está errado. Todo mundo está certo. Ninguém se arrepende. Ninguém quer pedir perdão. Ninguém quer ter misericórdia. É por isso que é difícil. Relacionamentos quebrados. Ninguém quer chegar para o outro e dizer assim, me perdoa, eu errei. Ninguém tem coragem de fazer isso. Jesus disse assim, não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Por que Jesus disse isso? Eu não vim trazer paz. Tem tudo a ver com isso que eu falei. Porque quando acontece a adversidade, a briga, que eu chego para uma pessoa que às vezes é até cristão e digo, você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa ter misericórdia. É isso que Jesus ensina. Aí a pessoa diz para mim, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo fazer isso. Então Jesus disse que não veio trazer paz, porque os ensinamentos deles iam trazer confronto para as pessoas. As pessoas, muitos deles não iriam aceitar isso. E não aceitando o que Jesus ensinou, aí vai ter filho contra pai, pai contra filho. Problema sério isso, porque Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. Porque o ensinamento dele ia trazer isso para as pessoas. As pessoas não iriam aceitar os ensinamentos de Jesus. Aí vai haver guerra. Quanta gente aí que estão inimigas e você fala, irmão, se reconcilia com o irmão. Mas ele aqui é outro. Irmão, não aceitam. Às vezes uma pessoa está lá no mundão, está nas drogas, está fazendo coisa errada. Daqui a pouco ele chega em casa, pai, eu agora sou cristão. Tu está maluco, rapaz? Tu entrou para esse negócio de Bíblia? Eu conheço pessoas que foram postas para fora de casa porque aceitaram Jesus como Salvador, que a família não aceitava. Aí Jesus diz, ele não veio trazer paz e espada por causa disso. Que os ensinamentos dele não seriam aceitos pelas pessoas. Continuando, irmão. A reconstrução é possível, como eu falei aqui? É, mas requer um esforço maior. Agora a pergunta é, você que está com esse tipo de problema, você está disposto a reconstruir o que foi destruído? Eu estou disposto. Então, primeira coisa, não dá para ficar dependendo dos outros em tudo. O cara comete os erros dele, ele erra, ele peca, ele destrói a família dele, ele briga com os filhos. Agora ele quer reconstruir. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha bem. Mas só que ele quer
que a fulana faça uma coisa, que o irmão Feltrano faça outra, ele não quer fazer nada. É aquele camarada totalmente dependente dos outros. Tem gente que é um eterno dependente. Crente, irmão. Ele vive dependendo dos outros. Chama a irmã fulana de tal para orar. Chama o irmão fulano de tal para expulsar o demônio. Chama o pastor para conversar com meu filho que está rebelde. Ora, você, expulsa o demônio, você, corrija o seu filho, você, salve o seu casamento, você. Irmãos, nós podemos até ajudar, nós não podemos assumir o seu problema. Você precisa tomar atitude. Você deseja reconstruir, eu quero reconstruir. Então, tome as rédeas da situação. Por que o sacerdote Eli morreu? Porque ele não agiu como deveria agir com os filhos dele. Aquela luta era dele. Porque para criar filho, para educar filho, não é mole. Todo mundo sabe, Daniel está sabendo disso, não é mole. E eu vou te dizer, nesse tempo agora, é pior ainda do que no meu tempo. Muito pior, irmão. Esse celular, ele pode ser uma benção, mas pode ser uma desgraça, a internet. Se você não souber usar, o negócio vai ficar feio. Então eu fico assim com, como é que se diz? Eu tenho misericórdia dos pais de hoje. Não é mole, não. Não é mole. Tem pais que têm medo de tomar atitude com seus filhos com medo da reação deles. Não, isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei se foi por causa da minha criação, da educação que a minha mãe que está ali me deu e meu pai. Porque a minha mãe e meu pai, eles corrigiam a gente. Se eu estou aqui hoje no púlpito pregando, graças à minha mãe, o meu pai e Deus. Pelas correções que minha mãe me dava. Eu era levado, eu era um garoto levado, eu reconheço isso. Agradeço as chineladas que minha mãe me dava, as correções que minha mãe me dava, que meu pai me dava. Tem pais que não tem, está com medo de magoar o filho. Ele tem medo de chegar para o filho e falar as verdades que tem que ser dita, porque ele tem medo de corrigir o filho. A minha filha Natália chegou para mim há um tempinho atrás, está casada, já tem filho, já é o meu neto que está lá. Ela chegou para mim e disse assim: pai, sabe uma coisa que eu admiro no senhor, admirava também, porque já faz tempo, é que o senhor, quando corrigia a gente, eu e o Anderson, o senhor não ficava assim pesaroso, ou assim, caramba, eu vou ter que dar uma bronca neles, eu vou ter que corrigir eles. Eu ficava assim admirado do senhor, que o senhor não queria saber se o Anderson ia querer ir embora de casa, se ele ia ficar chateado com o senhor. O senhor não queria nem saber, o senhor falava o que tinha que falar e pronto. Isso eu sempre admirei no senhor. Eu não tenho que passar para o vizinho, para o irmão. Essa responsabilidade é minha. Deus colocou para mim, essa luta era minha. Vocês estão entendendo? Então lute a sua luta. Invista nisso aí, treine isso aí. Já pensou? Se Deus pensasse assim, eu não vou corrigir Ezequias não, porque, poxa, ele vai ficar chateado comigo, então não vou fazer nada com ele não. Já pensou se Deus fosse assim? Deus, quando tem que te corrigir, irmão, não tem jeito, você vai sofrer. Aquela pena que já está determinada por Deus, porque Deus já determinou. Então, Deus não fica com peninha, nós temos que ser parecidos com Deus, porque você é pai. E pai corrige porque ama. Eu estou corrigindo meu filho porque eu amo.
Por isso que eu nunca fui chorar no quarto. Quando eu falava o que tinha que falar, eu dava uma correção neles. Tem camarada que vai corrigir o filho, aí o filho vai chorar num quarto, ele vai chorar no outro. Aí está pegando. Não, irmão, não faz isso não. Você está fazendo por amor. Você está corrigindo o seu filho para o mundo não corrigir. É você que tem que fazer isso. Agora, vamos falar, a gente está falando de reconstrução. Não vou demorar muito tempo, estou acabando já. Qual foi a atitude de Neemias quando foi reconstruir os muros de Jerusalém? Qual foi a atitude dele? A primeira atitude que Neemias tomou, ele queria reconstruir. Aí eu pergunto, você quer reconstruir o que foi destruído? Não é fácil. Não é fácil. O que Neemias fez lá em Neemias 1,4? Ó, primeira coisa que ele fez, quando ele soube do que tinha acontecido em Jerusalém, tinha sido destruído. Eu acho que a primeira atitude que nós temos que tomar quando acontece uma tragédia na nossa vida, um problema sério com o filho, no casamento, uma desgraça, a primeira coisa é fazer igual Neemias fez. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele confessou pecado. Primeiro passo, você quer reconstruir? Chora, ora, jejua, pede perdão. Porque nós cometemos um erro. Você tem que admitir, eu errei, eu fiz coisa errada. Outra coisa, ele teve o desejo de reconstruir. Ele chega para o rei e fala assim, o rei viu que ele estava triste, aí falou, por que está batido o teu rosto? Você não está doente? Aí ele conta para o rei que a cidade onde estavam os pais dele tinha sido destruída e ele queria reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Então ele teve o desejo de reconstruir. Você tem esse desejo de reconstruir aquilo que foi destruído? É preciso ter, se você não tiver, não vai acontecer nada. Precisa ter esse desejo. Ele pede cartas ao rei e aos governadores para fornecer madeira para a reconstrução. O que você está precisando para reconstruir aquilo que foi destruído na sua vida? Eu não sei, mas você sabe. Ele pediu e o rei ordenou que fornecesse aquele material que ele estava precisando. Peça que Deus vai te dar aquilo que você está precisando para reconstruir aquilo que foi destruído. Deus vai te dar se você pediu, se você está arrependido, se você quer. Deus vai te dar o material que você precisa. Quando, irmão, olha só que interessante, quando o inimigo ficou sabendo que eles iam restaurar o muro, ficou furioso e tentou destruir. Por isso que eu falei lá, que vocês iam saber agora, porque agora eles vão enfrentar duas batalhas. Por isso que eu falei que é melhor você manter a paz que está reinando na sua vida, não deixar o diabo destruir, do que você deixar ele destruir, porque para reconstruir agora, são duas lutas que você vai ter. Foi o que aconteceu aqui. Eles estavam reconstruindo, agora o inimigo ficou sabendo, ele quer vir destruir aquilo que você está reconstruindo. Então é duas lutas agora. Agora não é mais uma, é duas. Por isso que eu falei, é muito mais difícil você reconstruir do que você manter a tranquilidade que já está na tua vida. Então, uma para reconstruir e outra para não deixar o inimigo destruir o que você está construindo. Irmãos, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Pelo amor de Deus, lute para não deixar o inimigo acabar
com você para destruir o que você já tem. Lute para permanecer. Lute, é por isso que eu estou falando, estou insistindo nisso. Essa luta tua é uma luta só. Se você deixar destruir, vai ser duas. Vocês estão entendendo? Duas. Uma para reconstruir, e quando você estiver reconstruindo, ele vai tentar destruir. E a outra para manter aquilo que você está reconstruindo. É duas lutas, é muito mais difícil. Por isso que eu te digo, se a tua luta for só para manter o que está construído, é melhor. É isso aí. Agora, Neemias 4:10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças, ainda há muito entulho. Aí eu continuo dizendo, duas lutas é pior do que uma. Eu estou falando isso repetidamente para entrar bem na nossa cabeça. Duas lutas é pior do que uma. Uma já é difícil, tu imagina com duas. Outra coisa, você vai precisar pedir forças a Deus agora. Você tem o desejo de reconstruir, mas você vai precisar de força. Você vai ter que pedir força a Deus para vencer essas duas guerras, porque agora são duas. Tem um hino antigo que diz assim: ser forte, corajoso. Canta comigo aí. Não temas nem desanime, pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Ser forte, corajoso, não temas nem desanime, pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Todo teu medo leva a Jesus. Deixa o pranto ele enxugar, pois ele conhece tua dor, ele sabe o que vai no coração. Então, ser forte, corajoso, pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Peça a Jesus, irmão. Peça força a Jesus, que Ele vai te dar. Aí, irmão, o que acontece? Estão sem força. Aí, Neemias 4, 13, 14, Neemias divide o povo em família. Em família, olha só. Armado de espada, lança e arco, olha só. Ou melhor, ele divide o povo em famílias, né? Esse povo que ele dividiu, de uma certa forma eles estavam cansados, mas também estavam com medo. Eles estavam com medo. Porque os soldados, como é que é o nome dele, que estava lá afrontando Neemias? O Sanbalate e Tobias, né? Sanbalate e Tobias. Eles incitaram aquele povo para atacar Neemias. E eles estavam com medo. Aí eu me lembrei que o medo de lutar, quando você está com medo de enfrentar o inimigo, você já está 50% derrotado. 50% derrotado. Por isso que naquela batalha lá com Gideão, o que Deus falou com ele? Ele falou, ô Gideão, você vai perguntar para quem tiver com medo para ir embora. 22 mil homens partiram com medo. 22 mil.
sobrou 10 mil. Aí vocês conhecem a passagem, que ele manda ir lá para beber água, e aquele que bebesse, que lambesse as mãos com a água, esse seria escolhido. Dos 10 mil, só ficaram 300. Uma coisa que eu aprendo aqui é que o medo tem tirado muita gente de batalha. O medo. O medo de enfrentar essa tua luta, o medo de enfrentar a sua guerra. Uma coisa que nós precisamos enfrentar é esse medo, senão você vai perder. 50% já perdeu, você já está com medo. Ele fala assim: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então lute pela sua casa, lute pelo seu filho, lute pela sua mulher, lute pelo seu casamento, lute pelo relacionamento com o seu filho, mas lute. Enfrenta. Porque o inimigo está lutando também. Ele está lutando lá para não acontecer isso. Então lute, irmão. Agora, irmãos, para encerrar. O objetivo de Deus não é só te dar vitória. Olha bem, o objetivo de Deus não é só te dar vitória. É você entender por que está precisando de lutar. No caso deles, foi a desobediência. Aquela luta que eles estavam lutando não precisaria ser lutada. Vocês estão entendendo? O Senhor quer te mostrar o seguinte: essa reconstrução, eu vou te dar vitória nessa reconstrução, mas você não precisava passar por isso. Vocês estão entendendo? O objetivo de Deus não é só te dar vitória, mas mostrar para você o seguinte: ó, tu está lutando uma luta que você não precisaria lutar. Tem lutas que nós não precisamos, nós lutamos por causa da desobediência, porque erramos, porque pecamos, e isso aconteceu com o povo de Israel de montão. A maioria das lutas que eles travaram foram por causa da desobediência, lutas que não precisariam ser lutadas. Então Deus está mostrando para você: cara, eu vou reconstruir isso aí com você, mas você não precisava estar passando por isso. Se você tivesse lutado para manter. Vocês entenderam a mensagem? Amém, irmão? Fica com essa palavra no coração dos irmãos. Você não precisa lutar para reconstruir nada se você não deixar o inimigo destruir. Amém?